Fala pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui, beleza? Eu acho que não vai ser tão curto, eu acho que vai dar aí talvez aí uns 10 minutos, mas é um vídeo resposta, beleza? O Vanetti perguntou aqui, pastor, você já foi batizado quantas vezes nessa caminhada cristã e qual você considera válido e por quê, né? Mais um assunto que tem sua polêmica, digamos assim. Nós sabemos muito bem que existe muita bagunça, muita confusão no evangélico. E isso acaba fazendo com que uma denominação invalide o batismo da outra. Né? Tem muito isso aí, beleza? Mas em termos de quantidade, foram duas vezes, tá? Duas vezes foi praticado o rito do batismo em mim. Uma foi quando criança, na Igreja Católica Romana, e outra quando eu tinha 19 anos, numa igreja evangélica, beleza? A pergunta é que ele faz aqui, qual eu considero como um batismo realmente verídico, verdadeiro, válido, né? E eu sei que isso, a minha resposta vai gerar polêmica, obviamente. Mas tudo bem, se você quiser discordar, fica à vontade, tá bom? Desde que você seja respeitoso, então pode discordar à vontade. Eu considero, pessoalmente falando, o batismo que eu recebi como verdadeiro o batismo da Igreja Católica Romana. Quer dizer, o batismo que eu recebi quando criança lá na Igreja Católica Romana. Entende? E entendo que o batismo que aconteceu quando eu tinha 19 anos foi um rebatismo, ou seja, para mim foi uma prática completamente anabatista, não é? Bem comum em muitas igrejas evangélicas de hoje, são neo-anabatistas que nós temos hoje, porque são grupos que acabam rejeitando, não é, o batismo se não é exatamente do jeitinho que eles acham que tem que ser, não é? Tem que ser por imersão, apulso. Se for por aspersão, efusão, não vale, não é? Então tem que batizar de novo. Não é à toa que mesmo entre as igrejas evangélicas, não é? Os evangélicos credo-batistas geralmente rejeitam o batismo que é realizado, tá bom, na igreja presbiteriana, por exemplo, que está um pouco mais próxima, digamos assim, dos evangélicos. São reformados, mas eles têm alguma concordância maior em algumas questões. Essa do batismo também. Mas no assunto do batismo que é feito na igreja presbiteriana, não é, porque é por aspersão e porque também crianças são batizadas lá, se chegar numa igreja credo-batista, batista, pentecostal e outros assim, não é? É muito possível que eles não sejam recebidos como membros se eles não passarem novamente pelo rito do batismo. Ou seja, o que acontece é um tipo de rebatismo. A mesma coisa acontece quando nós pensamos em o batismo realizado na Igreja Católica Romana, certo? E também quando alguma pessoa de lá vai para uma igreja evangélica, como foi o meu caso, né? E fui rebatizado. Né? Claro que para mim isso não vale nada, mas eu fui rebatizado. E mesmo pensando nas igrejas presbiterianas que são reformadas, eles têm um pensamento diferente do nosso. Eu faço parte da tradição reformada continental, não é? Então os presbiterianos são reformados mesmo, porém eles têm um pensamento diferente sobre isso. Eles olham para a Igreja Católica Romana também e rejeitam o batismo que é realizado lá. Para eles, nesse sentido, quando vem alguém da Igreja Católica Romana, eles batizam. Eles não estão entendendo que estão rebatizando como os anabatistas, por exemplo, ou como a maioria das igrejas evangélicas. Mas eles entendem que estão batizando de fato, porque eles não reconhecem que aquilo que é praticado na Igreja Católica Romana é, de fato, um batismo. Beleza? Esse não é o meu pensamento, porque, né, como eu já tinha dito, o pensamento dos cristãos reformados de tradição continental, digamos assim, é em reconhecer, tá bom, que o batismo que é realizado na Igreja Católica Romana é um batismo cristão e, portanto, válido, certo? E eu posso explicar o porquê nós pensamos assim. Nossa ênfase toda está em afirmar que o batismo é uma instituição divina, beleza? Instituição divina e não uma instituição, não é, da igreja, digamos assim. Beleza? Então, a validade do batismo está ligado à denominação, à instituição religiosa. Por mais antiga que seja, ou mais nova que seja, tanto faz, não é? Ou mesmo a pessoa que batizou, ao ministro, não é? Ao colegiado da igreja, aos presbíteros da igreja. Não, o batismo não está, nesse sentido, dependendo dos oficiais para ser validado. Os oficiais, os presbíteros, eles administram, digamos assim, o ministro da palavra, no caso, né? Administra esse sacramento, tá bom? Bem como a Santa Ceia, mas não depende dos ministros, digamos assim, a validade do batismo, porque é uma instituição divina. Essa é a nossa ênfase e essa é a razão do porquê nós olhamos para a Igreja Católica Romana e, em termos do batismo que é realizado lá, nós reconhecemos como sendo um batismo cristão. É um batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, beleza? Então olhamos para isso, entendendo que a Igreja Católica também, não é romana no caso, ela é uma igreja cristã,
porém desviada do Evangelho, então é uma igreja infiel. É assim que eu entendo a Igreja Católica Romana, é assim que geralmente nós, da tradição reformada continental, entendemos. Uma igreja desviada do Evangelho e não aceita, não é? Batismos realizados por seitas já não consideramos, tá bom? Porque não existe nenhum tipo de ligação histórica. Nós, protestantes reformados, não é? Ou mesmo luteranos, ou anglicanos e outros, né? Os evangélicos no sentido geral, todos os evangélicos no sentido geral, tá bom? Tem uma ligação histórica com a Igreja Católica Romana. Infelizmente, alguns parecem que fingem que isso não existe, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, tá bom? E é um pouco injusto até falar dessa forma, porque a nossa história é a mesma, na verdade, tá bom? Houve essa mudança na grande reforma protestante, e entendemos como um momento na história onde Deus agiu para levar a sua igreja à fidelidade, mas a nossa ligação histórica ela não pode ser negada. Então nós sabemos que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã que desviou-se, e não uma seita que surgiu já na heresia. Então para mim isso pesa bastante, certo? É muito diferente de uma igreja não, né? De uma instituição religiosa que na verdade é uma seita, porque já nasceu na heresia, ela não tem na verdade, digamos assim, laços históricos cristãos, ela não tem no seu corpo doutrinário, na sua prática, fruto, por exemplo, de fidelidade de interpretação. Na Igreja Católica Romana, por mais que isso seja mínimo, ainda tem isso, tá bom? Ainda tem isso. Uma das características comuns de algumas seitas que nós temos por aí, principalmente essas que são unitaristas, unicistas, não é? É a negação da Trindade. Os católicos romanos não negam a Trindade. Eles creem também na mesma doutrina que nós cremos. Então, percebe? Existe uma ligação aí, tá bom? Mesmo assim, a nossa ênfase está, não é, no fato de que o batismo é uma instituição de Cristo, instituição divina. Eu não valido o batismo e nem tampouco não é, a igreja que eu pastoreio valida o batismo. Tá bom? Os evangélicos dão muita ênfase à instituição, certo? E porque dão ênfase à instituição, acabam rejeitando aquela instituição que não está de acordo com o seu padrão doutrinário, ou que está muito desviado desse padrão doutrinário. Então, quando olham para a Igreja Católica Romana, porque veem tanto desvio doutrinário, eles acabam não aceitando o batismo que é feito lá. É claro que há uma teologia um pouco diferente, quer dizer, estou sendo modesto, né? Um pouco não, muito diferente. Nós sabemos que, sim, o batismo é feito lá na Igreja Católica Romana, bem como na própria Igreja Ortodoxa, digamos assim, por causa da aliança. Isso, se eu não me engano, é com os luteranos, com os anglicanos também, pelo entendimento da aliança. Beleza? Isso é comum entre todos nós aqui. Porém, ainda assim, para muitos desses grupos, inclusive os católicos romanos, o batismo ele tem uma teologia, não é? Que ensina que a criança batizada ela tem o pecado original perdoado. Então isso aí é um desvio. Você vê que tem a instituição do batismo sendo aplicada ali, mas a maneira como eles entendem, embora estejam aplicando da maneira correta, não é, num filho da aliança, por exemplo, não está errado isso é bíblico, mas batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém a compreensão do porquê estão fazendo aquilo, não é, ou para que, na verdade, é que está distorcida. Nós não batizamos, não é porque o batismo salva ninguém. O batismo que nós realizamos não vai tirar o pecado original de ninguém. Não é esse o objetivo, não é? Muito pelo contrário, como um sacramento, ele é um sinal que, na verdade, aponta de maneira... um sinal, ou seja, algo visível, não é? Que aponta para a graça invisível. Ou seja, no fim, quem realiza a obra da santificação, não é? O perdão dos pecados de fato, é o Espírito Santo, aplicando a obra de Cristo, é o próprio Deus. Ou seja, não é o batismo em si que contém a bênção, mas ele ensina, ele aponta, não é? Ele é um sinal seguro desta bênção, e não é a própria bênção em si, tá? Então, assim, essa é uma grande diferença que nós temos com relação à compreensão da teologia do batismo. Mas, como eu já disse, o batismo é feito lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é feito assim em muitas instituições, tá bom? Que são seitas. Então, isso é bastante claro para mim. E o que acontece? Por conta disso, eu considero esse batismo que eu recebi quando pequeno na Igreja Católica Romana como sendo o batismo verdadeiro. O outro, para mim, foi, na verdade, uma prática anabatista, que é muito comum nas igrejas evangélicas de hoje, certo? Eu sei que os presbiterianos, como eu tinha falado, têm um pensamento diferente, mas uma vez digo que eu respeito a opinião dos irmãos, tá bom? Dos amados irmãos, dos demais irmãos também, batistas e outros também. Querem discordar, fiquem à vontade, certo? Mas eu tenho esse pensamento. Inclusive, eu posso, para terminar esse vídeo, eu posso dizer o seguinte, que se a gente for
Se formos ficar, tipo, discriminando, não é, ou rejeitando o batismo que é realizado em algumas comunidades cristãs, porque a teologia ela é divergente, por exemplo, por que nós não aceitamos o batismo que é realizado na Igreja Católica Romana? Eu sei que a maior parte dos evangélicos vai dizer, porque lá é a grande Babilônia e não sei o quê, vai colocar ali como se fosse a cor do diabo, do demônio, aquela cor todinha. É um monte de gente sensacionalista, a realidade é essa, não é? Eu vejo como uma comunidade, claro, desviada, cristã, mas desviada. Como é muitas evangélicas também, do mesmo jeito. Então, se o problema grande é a teologia do batismo, não é? Sejamos sinceros, façamos uma análise um pouco mais sincera sobre como andam as igrejas evangélicas. Porque analisa bem, as igrejas pentecostais não são como as reformadas. Nossa teologia é muito diferente. É muito diferente mesmo. Não é pouco não, mas não é pouco mesmo, certo? E no sentido geral, as igrejas evangélicas elas têm uma diferença, às vezes, gritante das igrejas reformadas. Eu digo isso de maneira tão gritante que se você for analisar, por exemplo, mesmo as igrejas evangélicas, afirmando, não é, aquelas máximas da reforma, pergunte, não é, a cristãos, não é, que são de igrejas evangélicas, se a compreensão deles sobre aquelas máximas é a mesma que a dos reformados. Você vai perceber que não é. Não é de jeito nenhum. Outra, a maioria rejeita como algo diabólico o batismo que nós realizamos em nossos filhos, em nossos bebês. Entendeu a situação? Então isso para nós é algo bastante ofensivo, na verdade. Nós respeitamos o batismo que é realizado na igreja deles, mas eles não respeitam o batismo que é realizado nas nossas comunidades. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então veja, olha a diferença com relação a um sacramento. É um assunto sério, não é um assunto secundário. Tá? Um assunto sério. Sem contar também, vamos analisar mais, não é? A compreensão deles, por exemplo, da Santa Ceia. Na maioria das igrejas evangélicas não é igual à nossa dos reformados. Não é a mesma concepção de ceia. Tá bom? A maioria dos evangélicos são mais parecidos com os Zwinglio nesse sentido na sua concepção da Santa Ceia. Ou seja, é só um memorial. Para nós reformados, a Santa Ceia é a presença mística. Não é? O Cristo não é, está presente de maneira mística na Santa Ceia e ele nos alimenta. Isso é muito diferente do pensamento comum evangélico. Certo? Olha aí, ó. Diferença de doutrina. Os dois sacramentos já percebemos que é uma compreensão muito diferente. Muito diferente. Aí, mas tem mais ainda. Não é compreensão de culto. A maioria das igrejas evangélicas tem uma compreensão mais luterana. Não é toda que a igreja luterana é assim não, viu? Mas um princípio muito mais de Lutero do que nós, do que um princípio nosso, né? Que é o princípio reformado. Por exemplo, eles entendem que se a Bíblia não proíbe, pode se fazer. Para nós reformados, nós só fazemos algo no culto se a Bíblia mandar. Então, assim, isso muda muita coisa. É só você analisar como que os cultos realizados nas igrejas evangélicas são tão bagunçados, são tão, digamos assim, contemporâneos, no sentido de ficarem fazendo adaptações o tempo todo para agradar as pessoas e não ter uma preocupação de fato com a fidelidade bíblica. Isso é muita diferença, mas muita diferença mesmo. E sem contar que também as igrejas evangélicas, em sua maioria, são arminianas, não é? Ou são seguidores dos remonstrantes, a realidade é essa. São da teologia do livre-arbítrio, rejeitam com ódio às vezes o calvinismo. Então, veja, é muita diferença doutrinária e também de prática. Se for desse jeito, se a gente for ficar, tipo, rejeitando a Igreja Católica Romana e o caso do batismo que é realizado lá, não é? Porque a igreja está desviada de maneira doutrinária, eu, como reformado, também digo que as igrejas evangélicas, em sua maioria, estão bem desviadas daquilo que eu considero como evangelho de verdade. Eu também considero eles como cristãos, certo? É claro, mais próximo do que os católicos romanos, isso é óbvio, né? Porque eu os chamo de irmãos abertamente, certo? É claro que no contexto geral, nessa cebola da cristandade, somos todos irmãos, não significa dizer que isso tem uma implicação pessoal, tá? Somos irmãos porque somos um corpo cristão, digamos assim, mas não tem a ver com implicações pessoais, digamos assim. Nós não estamos em comunhão de fato, não é? Nas igrejas evangélicas, nós temos um pouco mais de aproximação. Então, não é incomum, não é? Haver esse tratamento mais pessoal de irmão com pessoas da igreja pentecostal, igreja batista e outros nesse sentido, não é? Sendo parte da igreja evangélica. Mas nós percebemos que, mesmo assim, há muita diferença doutrinária. Então, se eu tenho que rejeitar
o batismo que é realizado na Igreja Católica Romana, porque aquela comunidade, não é, ela não é fiel, então eu tenho que também começar a rejeitar também o batismo que foi feito na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais, no caso, nas igrejas batistas, porque é um batismo incompleto. Eu considero assim, um batismo incompleto, né? É, claro que quando é aplicado no adulto não é incompleto, não é isso não, tô dizendo, mas a teologia do batismo para mim é incompleta, certo? E vários outros assuntos também. Então eu vou começar a rejeitar de todo mundo, e eu vou usar o mesmo argumento dos católicos romanos. Porque para mim, se não for desse jeito, fica um pouco estranho. Quer dizer que os católicos romanos, os erros deles, as heresias deles, devem ser consideradas. Mas aqueles desvios teológicos dos evangélicos não devem ser considerados como heresias também, porque eu pessoalmente falando, considero o arminianismo, de fato, aquele do Sínodo de Dort, como heresia. Eu não estou dizendo que as pessoas que não são calvinistas são hereges, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles artigos, não é, a remonstrância, para mim, é pura heresia. Não é? Mas você vê que não existe nenhum tipo de problema, ninguém está discutindo. Parece que existe um tipo de aliança, entre aspas, entre os evangélicos contra os católicos romanos e vice-versa. Então, para mim, isso não faz sentido. Se eu rejeito um, tem que rejeitar o outro também. Então, nós abraçamos um, reconhecendo pontos básicos. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa quando olhamos para a igreja evangélica. Então, há discordância doutrinária em todos esses grupos, beleza? Eu acho que se o batismo é realizado, não é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em uma instituição que é cristã de fato, não é? Por mais que ela não seja uma igreja pura, mas é uma igreja, tá? Ela é menos pura, digamos assim, ainda assim, eu penso que devemos aceitar o batismo, não é? Claro, não é uma coisa de determinação. Cada um tem que avaliar a sua própria situação, os presbíteros têm que avaliar também quem está vindo de fora. Não é uma coisa assim, né? Uma regra que tem que ser aplicada a pulso. Não. Isso aí, cada caso é um caso, tem que analisar a situação para aplicar o princípio com sabedoria, tá bom? Então é assim que eu penso, beleza? Não é? Se alguém se ofender com isso, se ficar meio tristinho, não é? É bom tirar um pouquinho de cenabatismo daí e começar a pensar um pouquinho mais antes de ficar condenando as instituições religiosas, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.